Olá, você sabia que vem por aí mais um grande concurso da Receita Federal? A Receita pediu o preenchimento de mais de 3.300 vagas para cargos de nível médio e nível superior. É uma oportunidade que você não pode perder. Além disso, o Tribunal de Contas da União também está com previsão de um grande concurso ainda este ano. E aí, o que você está esperando para começar a se preparar? Pensando nisso, o Qualis Concursos lançou seu novo curso pelo Zoom. Serão 4 matérias essenciais para quem está estudando para a área fiscal e de controle: auditoria, administração financeira e orçamentária, direito empresarial e matemática financeira e estatística, que você vai poder assistir sem sair da sua casa. Mas corra, que as nossas vagas são limitadas. E se inscrevendo até o dia 14 de agosto, você ainda ganha 10% de desconto. Corre lá! E as nossas aulas começam no dia 15 de setembro. Aguardamos você lá. Um grande abraço e até a próxima! Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação. Hoje eu vou conversar com você mais um pouquinho sobre a disciplina do Regimento Interno do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então nós tivemos aí já a nossa primeira aula. Caso você ainda não tenha assistido a parte 1 do Regimento Interno, clica aqui no card que vai aparecer para você, clica aí no vídeo que também vai aparecer no final para você, mas é aconselhável que você assista aí a parte 1 antes de você dar continuidade na parte 2, tá certo? Então acesse o vídeo e veja lá para que você consiga dar continuidade aí aos seus estudos. Bom, vamos ver aqui o que eu vou conversar com você então neste bloco de aulas, está aí no quadro. Hoje nós vamos ter um bate-papo bem interessante sobre o regimento interno do TCM São Paulo. Eu vou falar um pouquinho com você sobre o tema competências, atribuições e eleições. Vamos lá então. Antes de nós adentrarmos aqui ao tema da aula de hoje, vamos dar aqui os nossos recadinhos. Primeiro, você já viu o recado aí do professor Gustavo Musi sobre o início dos nossos cursos pelo Zoom? Então, acompanhe lá, nós temos disponíveis cursos que você pode obter informações aqui, olha só, no site do qualisconcursos.com.br. Acesse lá e obtenha maiores informações. Essas turmas, elas têm vagas limitadas, então já garanta a sua vaga, meu caro amigo. Bom, então, além do curso pelo Zoom, teremos também aí um curso de regimento interno. Você consegue obter aí o link na descrição do vídeo, tá bom? E é um curso específico de regimento interno para o TCM São Paulo. Então, um curso feito aí para te auxiliar, para te ajudar a ter ainda mais conhecimento e conseguir ter condições de gabaritar uma disciplina como essa em prova. Gostando da nossa aula? Curta aí o vídeo, dê o seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, compartilhe com outros concurseiros. Compartilhando o conhecimento, dividindo, a gente também aprende, a gente também contribui e você contribui para que o canal possa continuar aqui diariamente trazendo conteúdo para você, cada vez mais aulas com profissionais referência no mercado, que são referências no mercado, para poder ajudar você aí a ter condições de ter um ensino de alto rendimento, para ter aí um resultado muito positivo dentro dos concursos públicos. Bom, vamos então falar aqui um pouquinho sobre as atribuições, que está previsto lá no artigo 24 em diante do regimento interno. Meu caro amigo, veja aqui, o artigo 24, ele vai nos falar um pouquinho das atribuições do conselheiro. Bom, então vamos lá, vamos lembrar, né? Quantos conselheiros tem mesmo? Nós temos lá 5 conselheiros, não é isso? Então, o TCES, a gente tem 7, né? O TCM São Paulo, a gente vai ter 5, a gente já conversou sobre isso com você aí de casa, quando nós falamos da aula 1. Então, por isso que o professor falou, assiste a aula 1 para poder assistir a aula 2. Bom, então veja que os conselheiros, eles têm atribuições como conselheiros. Quais são as atribuições? O que eles fazem? Bom, eles têm que trabalhar. Então, eles vão ter que comparecer às sessões ordinárias, às sessões extraordinárias e às sessões especiais do tribunal. Sessões ordinárias são as sessões comuns. As sessões onde discute-se ali o trabalho ordinário, o trabalho comum do tribunal, né? Dos conselheiros aqui no caso. Então são as reuniões onde eles vão decidir ali sobre os diversos tipos de processos e autos que foram distribuídos a eles. As reuniões extraordinárias são para situações que não foi possível
cumprir com aquela carga de trabalho, por exemplo, dentro das reuniões ordinárias. Então, aí convoca-se uma reunião extraordinária para poder dar conta daquele trabalho. E nós temos ainda as sessões especiais. As sessões especiais do tribunal, elas são destinadas principalmente àquelas sessões mais solenes, como sessões de posse, como sessões comemorativas. Então, como o próprio nome diz, elas são sessões especiais, tá bom? Então ele tem que comparecer, o conselheiro ele tem que comparecer ali às sessões ordinárias, extraordinárias e também às sessões especiais. Além do que, entenda que o conselheiro, meu amigo, o que é um processo mesmo? Um processo é uma sequência lógica de atos que vão se consumando aí conforme o tempo vai passando, né? Então veja que aqui nesse caso, o conselheiro ele também tem a atribuição de dirigir esses diversos processos que lhe são passados, os expedientes que lhe são passados, aquilo que foi lhe distribuído, aquilo que foi dado para ele trabalhar. Então ele às vezes vai atuar como relator? Sim. Por quê? Você tem aqui o conselheiro A. O conselheiro A pega esse processo que a gente vai chamar de processo 1, recebe ele, foi distribuído, aí ele vai dar o andamento de todo aquele processo, vai dirigir aquele processo. O conselheiro B, ele dirige outro, ele dirige o processo 2. O conselheiro C dirige outro, dirige o processo 3. Isso aqui, o que acontece? É o relator. O relator é quem é responsável por aquele processo, é responsável por dar andamento, é responsável por resolver ali os pedidos urgentes que estiverem sob a sua competência. Então, veja, meu caro amigo, que o conselheiro vai atuar como relator nos processos que for distribuído a eles, nos expedientes que lhe forem distribuídos, ou que ele tiver que atuar como juiz singular. Relator é o seguinte, quando que é o relator? Relator é quando existe mais de um conselheiro que vai decidir naquele processo. Então imagina que é um processo que está circulando dentro de uma Câmara, imagina que é um processo que vai ser julgado, que vai ter deliberação por parte do Tribunal Pleno, então quer dizer, por parte de todos os conselheiros ali decidindo em conjunto. Então, quando tem mais de um conselheiro decidindo, tem um que é o relator, que é aquele que recebe o processo e é responsável por dar andamento àquele processo, depois que ele já tem as suas conclusões, já tem os pareceres, já tem as manifestações necessárias, ele vai ele vai relatar tudo o que aconteceu ali, vai fazer um resumo, vamos dizer assim, relata e dá o seu voto e passa para os demais ali darem o seu voto, tá bom? Então, ele pode atuar como relator, ele pode atuar como juiz singular, naqueles processos que ele sozinho dá a decisão, sem a necessidade de outros participarem ali a princípio daquela decisão. Então, aí ele atua como juiz singular. Tranquilo até aqui? Vamos lá, olha só. Então, é claro que, cabe aí ao conselheiro, determinando inclusive o seu andamento urgente presidindo a produção de provas. Então, é essa a ideia, né? O processo aí, os autos que ele for dar andamento, ele vai presidir isso, ele vai dar andamento aí nas situações urgentes, vai determinar a produção de provas, tá? Para que ele possa sozinho ou em conjunto com outros, para que todos tenham condições de decidir naqueles autos. Além do que? Apresentar, relatar e votar as matérias constantes dos processos que lhe sejam distribuídos. Então, o conselheiro ele tem que, aqui quando ele atua como relator, ele vai relatar, ele vai apresentar aos outros e quando ele atua como relator ou como juiz singular, ele vai votar dentro desses processos, vai dar o seu voto, vamos dizer assim, vai dar a sua opinião, né? Nesses processos que forem distribuídos a ele. E aí cabe ao conselheiro também de passar ao tribunal assunto que seja de interesse do próprio tribunal, que seja relacionado aí às atividades, às funções, para que todos possam decidir em conjunto. Além do que, nas hipóteses de revisão do julgado, olha só, cabe ao conselheiro tomar a iniciativa de propor ele, nos casos estabelecidos na lei orgânica do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então imagina que surgiram novas provas capazes de abrandar a penalidade aplicada ou inocentar ali o punido. Aí pode ser providenciada a revisão daquele julgado, né? São hipóteses aí que são possíveis. E aí cabe ao conselheiro tomar essa iniciativa para que seja feita a revisão, então, daquele processo, a revisão daquele julgado que foi dado. E exercer por delegação do presidente as atividades e ações relativas aos projetos de qualidade total, implantados ou desenvolvidos no tribunal. Ora, meu amigo, é fato que o serviço público vai cada vez mais incorporando
diversas técnicas, estratégias que acabam surgindo dentro do mercado privado, não é? A exemplo da questão da excelência na prestação dos serviços, né, da qualidade, como a questão dos recursos materiais, como a questão do 5S, dentre muitas outras técnicas e análises de ambiente, como o SWOT, PEST, dentre muitas outras ferramentas que você estuda dentro da ciência ali da administração, né, dentro do tema da administração pública também. Então veja que essa questão da qualidade é uma preocupação muito grande por parte do poder público. E tem que ser mesmo, né, meu amigo? Por quê? Uma empresa privada, quando ela não presta um bom serviço, o que acontece com ela? Ela vai à falência, as pessoas deixam de comprar naquela instituição. Elas falam, não gosto dali, vou comprar no outro local. Agora, quando nós falamos aí de atividades sendo desempenhadas pelo poder público, é essencial que haja uma excelência na prestação de serviço, até em respeito aos diversos princípios da administração pública, como a moralidade, a eficiência, a própria legalidade, né? Veja, meu caro, a supremacia do interesse público, a proporcionalidade, a razoabilidade e outros temas que a gente estuda dentro dos princípios aí da administração pública, no direito administrativo, no direito constitucional. Mas resumindo aqui para você, a pessoa, então, ela não tem a opção de dizer eu não vou nessa repartição, eu vou em outra. Não, ela tem que ir naquela, ela não tem opção. Então, o poder público, ainda mais do que a iniciativa privada, tem aí esse dever de empregar a excelência na prestação do seu serviço, visando aí a satisfação dos interesses da coletividade, da sociedade, é claro. O servidor não vai fazer tudo o que o contribuinte cidadão pede, mas isso não quer dizer também que ele tem aí o direito de dar um tratamento desrespeitoso ou faltar com a urbanidade ou com o respeito. Pelo contrário, né? As leis elas vão coibir esse tipo de ação. Bom, vamos aqui para o próximo inciso, o inciso 7, que vai dizer expedir ofícios às autoridades municipais, titulares de secretarias e dirigentes de entidades nos processos sob sua direção. Então, quando o conselheiro tiver que enviar uma comunicação para alguma autoridade municipal, alguém que seja lá um titular de secretaria ou dirigente de entidade, cabe ao conselheiro expedir aí esse ofício a essas autoridades, tá bom? Nesses processos que estão sob a sua direção. Aqui eu trouxe uma forma para você tentar memorizar de maneira mais simples aí quais são as atribuições do conselheiro. Esse tema atribuições e competências é um tema sempre um tanto quanto pesado, tá, meu amigo? Então, fica tranquilo que quando você estuda as diversas ciências que compõem aí as ciências jurídicas, né, os diversos temas, as diversas disciplinas, você vai perceber que esse tema competências é sempre um tema bem pesadinho mesmo. Tá? Por quê? Porque é um tema bem decoreba, é decorar quem faz o que aonde, vamos dizer assim. Então, você precisa compreender que é um tema um pouquinho mais delicado, um tema mais complexo, um tema mais chatinho mesmo para você estudar. Só que então, aqui, mais do que nunca, existe a necessidade de você reforçar o que estamos estudando aqui através da leitura. Pega o materialzinho do professor, se você ainda não baixou, acessa lá o site do Qualis Concursos, baixa o seu material, leia o material escrito, é fundamental. O ideal é você ler o material escrito antes da aula, assistir a videoaula e depois reler esse material escrito e fazer questões. Esse é o caminho aí para que você tenha condições de acertar as diversas questões sobre o tema que podem aí cair na sua prova, tá bom? Vamos aqui então dar andamento. Qual que é o mnemônico? Olha só, qual que é aí o auxílio aí para te ajudar a memorizar? Lembra então que cabe ao conselheiro. Olha só, cabe a ele o quê? Comparecer ao trabalho, trabalhar, apresentar, relatar e votar matérias, submeter ao tribunal, tomar revisão de julgado, exercer a delegação e expedir ofícios a autoridades. Uma maneira aí de você memorizar mais fácil todos esses 7 incisos, tá bom? Veja que o conselheiro que funciona como relator nos processos em que eles estiverem atuando. Então imagina aqui, ó. Imagina que, sei lá, por exemplo, estão decidindo aqui 3 ou 5, vamos colocar os 5 aqui, ó. Imagina que é um processo que os 5 conselheiros têm que votar. Aí, olha só, você tem o conselheiro 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 têm que dar o seu voto. Veja, um deles aqui vai ter que ser o relator. Então vamos, sei lá, por exemplo, pega aqui o conselheiro 1, né? Pode ser, em alguns casos pode ser que seja o presidente, enfim, depende
um pouquinho do que estiver ali circulando. Vamos dizer assim, depende da natureza dos autos. Mas, vamos lá então. Aí, esse conselheiro 1 vai ser o relator, por exemplo. Como eu disse para você, ele vai dar andamento em todo o processo, vai mastigar tudinho, né? Para depois passar aqui para os demais analisarem aí e darem o seu voto também. Então, o conselheiro, como relator ou como juiz singular, ele pode delegar. O que é delegar? Passar para outrem, passar para outro algumas de suas atribuições. Quais? Então, o conselheiro pode delegar ao secretário-geral tomada de depoimentos que são necessários para instruir feitos. Então, o conselheiro pode determinar que o secretário-geral faça a oitiva ali, faça esses depoimentos que são necessários para servir como prova nos autos aqui, nos processos, tá bom? Ele ainda pode delegar ao subsecretário de Fiscalização e Controle a requisição por escrito, em atendimento à prévia deliberação, das informações e documentos necessários à instrução dos acompanhamentos, inspeções, auditorias e análises. Então, o conselheiro pode delegar ao subsecretário de Fiscalização e Controle requisição que vão ser feitas por escrito, tá? Sobre informações, documentos que são necessários para auditorias, para inspeções, para fiscalizações. Então, imagine que precisa, sei lá, de uma cópia do processo de licitação que se formou ali. O subsecretário de Fiscalização e Controle pode fazer a requisição daqueles autos, daquele processo, a fim de que o conselheiro tenha condições de analisar aquilo de maneira mais aprofundada, de maneira mais detida e realmente chegue ali à verdade real do que realmente aconteceu, tá certo? Vamos aqui para o próximo ponto aqui, que é uma maneira de ajudar você a também memorizar aqui o que pode ser delegado por parte do conselheiro. Então, ao secretário-geral, pode delegar a tomada de depoimentos. Ao subsecretário de Fiscalização e Controle, pode delegar requisições de informações e documentos necessários à instrução. Instrução é instruir, é trazer provas para dentro daquele processo, trazer elementos que vão auxiliar na convicção de quem está julgando. Então, instruir é isso, é trazer esses elementos para formar a convicção do julgador, tá bom? Legal? Tranquilo até aqui? Deixa o professor tomar uma aguinha aqui para a gente poder continuar a nossa aula, tá certo? Vamos lá então, olha só. Temos aqui então agora, vamos voltar aqui, vamos lá para o material, olha só, tá aí na tela para você acompanhar junto comigo. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a eleição do presidente e do vice-presidente. E aí você está vendo, olha só, que os conselheiros elegerão entre seus pares o presidente, o vice-presidente e o corregedor do tribunal para mandato correspondente a 1 ano. Então, olhe, meu caro amigo, fugiu aí um pouquinho, peraí, vamos colocar aqui de novo, é isso aí, ó. Veja, o mandato, então, do presidente, vice-presidente, corregedor, será equivalente ao período de 1 ano, tá bom? Então, guarda isso. Presidente, vice-presidente e corregedor fica ali exercendo esse cargo pelo período de 1 ano. Não esquece isso. Pode ter prorrogação desse prazo? Pode. Pode ter uma prorrogação desse prazo, como a gente vai ver aqui, olha só. Na verdade, não é uma prorrogação, né? O correto seria reeleição, né? Então, o presidente, guarda isso. Presidente, vice-presidente, corregedor. Esses cargos aqui, para eles serem providos, é através de eleição. Então, desculpe, é feita uma eleição entre os conselheiros, olha só, entre seus pares, quer dizer, entre os conselheiros, para eleger o presidente, o vice-presidente e o corregedor, como eu coloquei aqui para você. Eles vão ficar quanto tempo no mandato? 1 ano. Pode ser reeleito? Pode, por mais um período. Quer dizer, então eles podem ser reeleitos pelo período de mais 1 ano. Quem é que pode votar? Somente os conselheiros titulares. Então, substitutos não vão poder votar, são os titulares, tá? Devendo ser convocados para eleição aqueles que não estiverem em exercício. Então, quem não estiver trabalhando vai ser convocado para votar aí nessa eleição.
Essa eleição ela é feita de maneira secreta, então é uma votação que utiliza uma urna, né, por escrutínio secreto. E quando que essa votação vai ser feita? Essa votação ela vai ser feita na segunda quinzena de dezembro, em se tratando de vacância da vice-presidência ou corregedoria até 5 dias após a sua ocorrência, observados os critérios fixados neste artigo. Então, está vendo que essa eleição para eleger presidente, vice-presidente e corregedor vai ser feita na segunda quinzena de dezembro. Então você tem lá o mês de dezembro, né? Na verdade ele vai ter aí 31 dias, né? Então quer dizer, você tem a primeira quinzena, que vai até o dia 15, né? E do dia 16 para frente, que vai ser essa parte da segunda quinzena. Então a gente na segunda quinzena de dezembro faz a eleição para esses cargos de presidente, vice-presidente e corregedor, tá bom? Agora, se tiver ocorrido a vacância, tá, do cargo de vice-presidente ou de corregedor, quer dizer, imagina que o vice-presidente morreu, sofreu um acidente de carro e morreu, aí tem que ser feita uma eleição no prazo de 5 dias, não vai esperar até a segunda quinzena de dezembro. A gente só vai esperar até a segunda quinzena de dezembro quando? Quando estiver se tratando de término de mandato mesmo, ou no caso de vacância do cargo de presidente. Porque quando vaga o cargo de presidente, o vice assume e completa o período restante do mandato. Tá bom? Agora, quando a gente está falando da vacância do cargo de vice ou de corregedor, não espera a segunda quinzena de dezembro e faz a eleição em até 5 dias após a ocorrência da vacância do cargo. Guarda isso, tá? Isso é importante aí para sua prova. São temas que são possíveis de serem cobrados e você que é aluno do professor Evandro Musi vai ter condições de gabaritar uma questão como essa, hein? Vamos lá então, tá com dúvida? Coloca aí no chat, coloca nos comentários aí que o professor vai auxiliar você. Vamos lá. Bom, vamos então ver aqui o próximo parágrafo, que é o parágrafo 3º, olha só. Quem é que vai ser considerado como eleito? Vai ser eleito aquele que alcançar o mínimo de 3 votos. Então, quem alcançar 3 votos vai ser eleito para algum daqueles cargos que nós vimos. Se não alcançarmos esse número mínimo de votos de 3, aí a gente faz uma segunda votação, faz um segundo escrutínio. E aí, se mesmo assim, nessa segunda votação, a gente não atingir esse quórum mínimo, aí faz um novo escrutínio, uma terceira votação, e aí nessa terceira votação a gente vai considerar como eleito o que obtiver maioria relativa de votos. Então, aquele que teve a maior parte dos votos, por mais que não tenha chegado a 3, mas que teve aí a maioria dos votos, vai ser considerado como eleito. Se houver empate, professor, imagina que 2 ficaram com 2 votos. Aí vai ser escolhido o conselheiro mais antigo no cargo. E a gente conversou sobre a antiguidade quando o professor conversou com você sobre a parte 1 do regimento. Então, se não se recorda como é resolvida essa questão da antiguidade, vai lá na nossa aula 1 e confere lá. Isso é importante, é um tema que pode cair na sua prova. Tranquilo? A eleição, primeiro, a gente faz a eleição e diz quem venceu para o cargo de presidente. Depois faz a eleição e diz quem venceu para o cargo de vice-presidente e depois o do corregedor. Então é nessa ordem que vai ser feito, tá bom? Como eu disse para você, se vagar o cargo de presidente, quem assume é o vice e completa aquele período de mandato que falta. Se eles ficam 1 ano nesse mandato, imagina que o presidente tinha ficado 2 meses só. Então vem o vice e assume os outros 10 meses que faltam, tá bom? E aqui está um resuminho para ajudar você a memorizar. Olha só. Presidente, vice-presidente e corregedor são eleitos entre seus pares para mandato de 1 ano, admitida a reeleição por um período. Vacância de vice-presidente e corregedor, eleição 5 dias após a vacância. No caso de presidente, o vice assume. Quórum, 3 votos, não se alcançando, faz-se novo escrutínio. Não alcançados os 3 votos, a gente faz um novo escrutínio e considera-se eleito aquele que obtiver aí a maioria simples. Se houver empate, resolvemos aí pela antiguidade. Tranquilo? Vamos ver agora um pouquinho a competência, as atribuições do presidente. O que o presidente faz? O que o vice-presidente faz? O que os presidentes das câmaras fazem? É isso que o artigo 26 e seguintes vai dizer para nós. Aí aqui eu vou te dar uma dica, ó.
O presidente, olha o quanto de competência ele tem, ó. Ele tem várias competências, tá? Ele é o que mais tem competências. Então, aqui eu vou te dar uma dica, ó. É mais fácil você memorizar as atribuições do vice-presidente, tá? E também as atribuições dos presidentes das câmaras. Que, ó, é menos, tá vendo? É pouco. Então, memoriza presidente da Câmara e vice-presidente. E aí depois você memoriza as do presidente, porque tem muito mais competências. Seguindo essa dica, vamos fazer isso? Vamos ver primeiro então as atribuições do vice-presidente. Olha só. O que o vice-presidente faz? Deixa eu trocar a caneta aqui para ficar melhor. Vamos lá. São atribuições do vice-presidente. Substituir o presidente em suas faltas, impedimentos, férias, licenças e afastamentos legais, bem como sucedê-lo no caso de vacância da presidência. Então, quem substitui o presidente é o vice-presidente, quando ele não for trabalhar, quando ele tiver impedido de trabalhar, quando ele tiver de férias, quando ele tiver de licença. Quem assume o trabalho aí do presidente é o vice-presidente. Além do que, o vice-presidente tem que ajudar o presidente no exercício das atividades aí da presidência. Então, sempre que o presidente solicitar e pedir, o vice-presidente vai ajudá-lo aí. E o vice-presidente também preside a segunda Câmara. Aqui tem um mnemônico para te ajudar, ó. Vamos lá. Primeira Câmara e segunda Câmara. Primeira Câmara e segunda Câmara. Olha só. Presidente preside primeira Câmara. PRPR, tá vendo? Tranquilinho, ó. PRPR. Presidente preside a primeira Câmara. PRPR. Presidente preside a primeira Câmara. E o vice? O vice preside a segunda. VCC, ó. VCC. Vice segunda Câmara. VCC. Vice segunda Câmara. Então, o vice-presidente preside a segunda Câmara e o presidente preside a primeira. Então, presidente primeira, segunda VCC, tá vendo? Então, é para ficar mais fácil de você memorizar. Tranquilo? Viu que estudando desse modo fica mais fácil de você absorver todo esse conteúdo que você precisa memorizar para o seu concurso. Vamos lá, então. Vamos dar andamento. Olha só. O que mais? Ainda é competência do vice-presidente presidir as comissões de concurso para admissão de servidores no tribunal. Então, quem preside comissões de concurso para admitir servidores no tribunal, concursos aí para o TCM, é o vice-presidente do tribunal. E quando houver aí uma arguição de suspeição e impedimento, que são situações aonde estará comprometida a imparcialidade. Então, imagina que é um processo que envolve a esposa, o filho do presidente. Então, o presidente não pode atuar naquele processo, concorda comigo? Então, se houver uma arguição de suspeição ou de impedimento do presidente, quem vai conhecer e processar essa arguição é o vice, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho as atribuições do corregedor. O que o corregedor faz? O corregedor tem muito a ver com controle, né? Aqui, controle que eu digo, principalmente aqui em relação à questão, né, das funções administrativas, tá? A função de controle mesmo, para verificar se tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi normatizado, tudo aquilo que foi colocado realmente está sendo cumprido, né? Então, veja que compete ao corregedor do tribunal realizar de ofício ou mediante provocação, visando assegurar a adequada distribuição dos processos, a observância dos prazos e demais requisitos legais e regimentais, inspeções e correções nas atividades das unidades da Secretaria-Geral. Então, o corregedor ele vai fiscalizar aqui o trabalho da Secretaria-Geral para verificar se os prazos estão sendo cumpridos, se os processos estão sendo distribuídos corretamente, se a lei está sendo cumprida, se os regulamentos, o regimento está sendo obedecido, e ele pode realizar essas fiscalizações porque ele entende necessário ou porque alguém solicitou. Por exemplo, né, pode ser que o Tribunal Pleno ou alguém tenha ali trazido alguma ilicitude, tenha exercido o direito de petição e pode ter provocado aí para que essa fiscalização aconteça. Vamos lá.
Ainda, compete ao corregedor assinar prazo para saneamento das irregularidades constatadas, representando ao presidente em caso de não atendimento. Então, se o corregedor encontrar alguma irregularidade, ele vai dar um prazo para que seja corrigida aquela irregularidade e vai falar para o presidente o que aconteceu, tá bom? Caso não ocorra o atendimento dentro do prazo. Então, veja, ele encontrou uma irregularidade, imagina que ele foi lá e ele verificou que existiam, sei lá, vamos imaginar uma coisa mais leve aí, né? Que não ensejasse aí necessariamente uma responsabilidade administrativa imediata. Imagina que ele chegou lá e ele viu que tinham computadores queimados, tinham lâmpadas queimadas, por exemplo, ou fios descascados, né? Algo do gênero ali. Veja, aí ele vai dar um prazo para que aquilo seja consertado, para que aquilo seja regularizado. E aí, se não for cumprido dentro do prazo que ele determinar, aí ele representa ao presidente aí para que o presidente adote aí o procedimento cabível, tá bom? Além do que, se houverem reclamações ou representações contra conselheiros e servidores do tribunal, quem é que recebe isso? É o corregedor. Quem é que processa para ver se tem fundamento ou não, se tem que ser levado para frente ou não essa reclamação, essa representação? É o corregedor, tá? Essas reclamações, essas representações têm que ser feitas por escrito. Vão ter que ter o nome e a qualificação da pessoa que está fazendo essa reclamação, essa representação, tá? E a descrição, tanto quanto possível, de fato irrogado a qualquer um daqueles. Quer dizer, por que você está reclamando sobre isso? Então, aqui também você tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque isso é a letra do regimento. Mas hoje o que o judiciário tem entendido é o seguinte: quando alguém faz uma denúncia anônima, por exemplo, a administração pública e o TCM não se exclui aqui dessa ideia, detém o poder de autotutela, detém o poder de verificar se os seus atos estão certos ou não e corrigi-los. Então, veja que por mais que tenha ocorrido, embora essa representação, embora essa reclamação tenha que ser feita por escrito e com a identificação de quem está fazendo, se houver uma denúncia anônima dizendo que está acontecendo uma ilicitude, uma ilegalidade, imagina que alguém faz uma denúncia anônima dizendo que tem ali um outro conselheiro ou servidor pedindo dinheiro, praticando um ato de corrupção passiva ou concussão, enfim, ou alguma outra situação aí ilegal, ilícita, ou até devido aí a essa questão da autotutela, né, o princípio da autotutela, o próprio TCM pode processar isso sim e fazer isso meio que de ofício, vamos dizer assim. Mas isso é o que está na letra aqui do regimento interno, tá bom? Vamos lá então. Além do que, cabe ainda ao corregedor decidir por delegação do presidente sobre a instauração de inquérito administrativo, sindicância e demais procedimentos disciplinares, indicando-lhe os membros da comissão processante a serem nomeados. Então, o corregedor, desde que o presidente delegue essa atividade, ele vai decidir sobre a instauração de inquérito administrativo, sindicância e demais procedimentos disciplinares. Então, quando houver aí um indício de que ocorreu uma ilegalidade, uma falta administrativa que enseja a aplicação de alguma penalidade, se o presidente delegar ao corregedor, o corregedor que vai decidir sobre a instauração desse inquérito, dessa sindicância ou de outro procedimento disciplinar cabível, tá? Além do que, cabe aí ao corregedor propor ao presidente medidas de racionalização administrativa, objetivando a celeridade da tramitação processual, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos serviços do tribunal. Então veja que isso aqui é muito importante. Isso aqui nos remete a um princípio que é o princípio da eficiência. Então veja, se o corregedor enxergar alguma medida que pode fazer uma racionalização administrativa, imagine que ele identifica que só estão sendo feitas impressões somente um lado da folha. Então, ele identifica que pode ser usado os dois lados, por exemplo, ou que pode ser substituído um procedimento físico por um procedimento eletrônico e assim por diante. Então, ele pode propor aí, ele tem a atribuição de propor ao presidente essas medidas de racionalização administrativas, visando que os processos corram mais rápido, visando que ocorra um aumento aí, dos resultados, um aumento da produtividade e, consequentemente, aí também, né, um aumento na qualidade dos serviços que são prestados pelo tribunal. Além do que, o corregedor vai ajudar o presidente nas fiscalizações e na supervisão da ordem e da disciplina do tribunal.
Então o corregedor vai auxiliar a fazer com que a atividade seja prestada conforme as leis e normas determinam, vai ajudar a fiscalizar tudo isso, a manter a ordem dos trabalhos, fazer a manutenção ali da legalidade, tá? E também vai exercer outras atribuições que, por correlatas e compatíveis com suas funções de corregedor, lhe forem delegadas pelo presidente. Então, outra atribuição aí que o presidente eventualmente delegue a ele, né, e que esteja atrelada às funções de corregedor, ele vai ter que exercê-las, tá? O corregedor será substituído em suas ausências e impedimentos pelo conselheiro mais antigo, em exercício no tribunal, excetuado o presidente e vice-presidente. Então, quando o corregedor não puder trabalhar, tiver impedido, tiver de férias, tiver de licença, quem é que vai exercer as funções de corregedor? Porque o tribunal não pode ficar sem corregedor. Aí vai ser o conselheiro mais antigo que tiver em exercício no tribunal, retirando o presidente e vice. Então, presidente e vice não tem tempo para exercer atividades de corregedor. Então, vai ser o conselheiro mais antigo que vai exercer essas atividades, essas funções. Então você viu aí as competências do vice-presidente, as competências do corregedor. Agora eu vou conversar com você aí de casa um pouquinho sobre a competência, as atribuições dos presidentes das câmaras. Vamos ver junto comigo, olha só. Antes da gente ir aqui para o slide, eu quero fazer um rápido questionamento com você aí de casa, meu amigo. Será que você realmente está aproveitando o tempo que você tem da melhor maneira possível? Será que você realmente está aí aproveitando o tempo que você tem para se dedicar aos estudos? Lembre-se, meu amigo, que a nomeação não vai ser dada a você. Você vai ter que conquistar, vai ter que batalhar ela. E para isso, Qualis Concursos, para isso, professor Evandro Musi, nós estamos aqui para ajudar você, para que você saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Sempre pode contar com a gente, tá bom? Vamos ver aqui então, vamos mudar para o slide, olha só. Agora a gente vai falar um pouquinho das atribuições dos presidentes das câmaras. Deixa o professor tomar uma aguinha para a gente poder dar andamento. Vamos lá. Então, o que faz aí, quais são as atividades, quais são as atribuições dos presidentes das câmaras? Então, os presidentes das câmaras, eles vão convocar e presidir sessões da respectiva câmara, vão orientar a ordem dos trabalhos, vão colher os votos que foram proclamados naquela reunião e vai dizer qual que é o resultado, né, que eles chegaram ali. Tem que aplicar multa, não tem? Qual foi a conclusão que eles chegaram? Se houver empate, o presidente da Câmara vai ter aqui o voto de Minerva, né? Vai proferir o voto de desempate. E resolver questões de ordem, questões que surjam ali no curso dos processos, no curso ali da sessão, os presidentes vão resolver essas questões, tá? E aí, é claro que serão encaminhadas ao presidente do tribunal matérias que não forem de competência da Câmara para a sua devida destinação. Então, quando vier um processo para a Câmara e não for atribuição da Câmara, vai ser levado isso para o presidente, para que o presidente remeta aí ao órgão competente. Bom, então nós falamos sobre as atribuições do vice, falamos sobre as atribuições do corregedor, falamos sobre as atribuições dos presidentes das câmaras. Vamos agora, para finalizar esse bloco de aulas, falar um pouquinho com você aí de casa sobre as competências do presidente, que sim, são uma das maiores competências. Então, por isso que eu falei para você, memoriza vice, tá vendo? Memoriza aqui vice, corregedor e presidente da Câmara. E aí fica mais fácil depois de você, em prova, identificar o que é a atribuição do presidente. Mas tem que ler aqui também, tá? E é claro, ainda tem outros órgãos. Eu não trouxe aqui para a gente falar neste bloco de aulas sobre as atribuições dos órgãos julgadores. A gente conversa lá no nosso curso, como eu falei para você, o curso de Regimento Interno que já está disponível no site do Qualis Concursos. Você pode acessar lá, são horas e horas só sobre o regimento interno, vale a pena você conferir, tá bom? Veja, aqui então existem ainda as competências dos órgãos julgadores, o que faz o pleno, o que faz as câmaras, o que faz o juiz singular. Então isso está previsto no regimento interno. Só que é claro, o nosso tempo é limitado, né? E como o professor falou, eu tenho a consciência de que uma das coisas mais valiosas que você tem aí neste momento, meu caro amigo, é o seu tempo. Então a gente vai aproveitar da melhor maneira possível aqui e vamos direcionar o nosso estudo. E como eu já te avisei no início da aula, a gente vai tratar desse tema competência, mas não vai ter como esgotar, né, esse tema competência. Tem a competência dos órgãos julgadores e por aí vai,
tá? Competências de outras pessoas, como do secretário-geral, do secretário de fiscalização e controle, subsecretário e muito mais pessoas aqui, cargos, tá? Só que não é o objetivo dessa aula a gente explorar isso também. Como eu falei, tá curioso? Vai lá, acessa o site do Qualis, dá uma olhadinha no nosso curso de regimento interno, que já está disponível aí para você. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre as atribuições do presidente. O que o presidente faz, professor? O artigo 26 e seguintes vai dizer para nós que são atribuições do presidente exercer a direção do tribunal e de suas atividades. Então, o presidente é o bambambam do tribunal, é o cara do tribunal. Então, é ele que dirige as atividades do tribunal como um todo. Quando tiver que falar em nome do tribunal, quem é que representa o tribunal? Só pode ser o presidente. Claro que ele pode delegar, mas, como regra, compete a ele, tá? Representar o tribunal em suas relações externas. Entenda uma coisa, o que a gente vai ver aqui agora, muitas dessas atribuições podem ser delegadas a outras pessoas. Não tem como o presidente estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por isso que, por vezes, ele vai poder delegar a outras pessoas algumas atribuições, como, por exemplo, a atribuição de representar o tribunal. Então, ele não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, por vezes, ele vai ter que delegar a outra pessoa essa atribuição. Então, algumas atribuições aqui, elas podem ser delegadas a outras, tá? Então, mas a gente entende que isso é atribuição do presidente. Tem que tomar cuidado com isso. Porque, embora a outra pessoa vá exercer aquela atribuição por delegação, não cabe a ela, cabe ao presidente, compreende? Tem que ficar atento com esses detalhezinhos. A organizadora gosta de explorar isso em prova, mas você, que é aluno do professor Evandro Musi, vai gabaritar uma questão como essa, hein? Vamos lá. Cabe ainda ao presidente, é uma atribuição do presidente, o quê? Dar posse e exercício aos conselheiros. Deixa eu tomar uma aguinha. Dar posse e exercício aos conselheiros interinos, aos substitutos de conselheiros e aos servidores do tribunal. Então, cabe ao presidente dar posse a conselheiro interino, substituto, é ele que dá posse a eles e dá exercício a eles. Além do que, quando houver aí pedidos de exonerações, de demissões, de aposentadorias, disponibilidades, férias, licenças, outras vantagens legais dos servidores do tribunal, então imagina, servidor passou, né, ele resolveu pedir exoneração. Ou ainda, tem que ser aplicada a demissão por causa de um processo administrativo que foi instaurado. Ou o servidor pediu para se aposentar. Ou é uma situação para deixar o servidor em disponibilidade. O servidor pediu férias. O servidor pediu licença. Ou pediu alguma outra vantagem legal, pagamento de algo, por exemplo, cabe ao presidente. Cabe ao presidente decidir. Além do que, expedir atos referentes às relações jurídico-funcionais dos conselheiros e dos servidores do tribunal. Autorizar despesas e pagamentos dentro dos limites orçamentários. Então, como regra aqui, ó, o homem do caixa, o homem do dinheiro é o presidente do tribunal. Aqui, ó, escolha da oferta mais vantajosa para a administração. Quem autoriza o certame licitatório é o presidente do tribunal. Ele autoriza a abertura da licitação, ele homologa a licitação. É ele que revoga por critérios de conveniência ou oportunidade, ou é ele que anula por critérios de legalidade o certame licitatório. É o presidente que convoca e preside as sessões plenárias. Lembra quais são os órgãos do tribunal? Lembra? TPSJ, não é isso? Tribunal Pleno, Primeira Câmara, Segunda Câmara e Juiz Singular. Então, tá vendo? Ó, reuniões do plenário, do Tribunal Pleno. Aliás, aqui é a Primeira Câmara, né? OT. Reuniões, então, do Tribunal Pleno, aí, sessões do Tribunal Pleno, quem preside é o presidente do tribunal. É ele que mantém a ordem dos trabalhos, é ele que orienta os debates, é ele que ele vai participar dos debates e, se ele tiver que votar, ele vai também votar, né? Colhendo os votos proferidos e proclamando os resultados. Então vai colher o voto de cada um e vai dizer ali, vai tornar público, vai proclamar o resultado a que chegaram dentro daquela sessão plenária. E quando que o presidente vota, professor? Você pode estar se perguntando isso, né? O inciso 9 vai dizer pra gente, cabe ao presidente proferir voto quando? Quando houver empate. Ainda que anteriormente já tenha proferido o voto sobre a matéria.
observado o disposto no parágrafo único e tudo mais. Quer dizer, então se houver empate, mesmo que o presidente já tenha proferido o voto, quando, por exemplo, ele atua como relator, aí ele vai ter aí, né, o voto de desempate, vai dar o voto para desempatar. Ou ainda, quando for relator certo ou original. Então, quando ele for relator de um processo, ele também tem que dar o seu voto, porque quem é relator, como eu falei para você, ele dá andamento ali em todo o processo. Faz tudinho, aí ele faz lá no final um relatório, por isso que ele é chamado de relator, porque ele faz o relatório e encaminha para o órgão julgador. Seja lá o pleno, seja a Câmara, ele encaminha para o órgão julgador e aí os outros conselheiros decidem em conjunto, dão os seus votos. Então, quando ele faz o seu relatório, ele também já faz ali o seu voto, tá bom? Ele já faz o seu voto. Então, o presidente, quando atuar como relator, seja porque ele sempre atua em alguns processos, ou seja porque foi distribuído a ele, né? Aliás, seria o contrário, mas enfim, são esses os conceitos. Então, seja porque é ele que tinha que atuar, e não, porque ele é o presidente, ou seja porque foi distribuído a ele o processo. Se ele tem que atuar como relator, então ele vai ter que votar nessa hipótese. Ou ainda quando ele avocar as funções do relator. Então, o avocar é quase que o contrário aqui do delegar. A delegação é passar para outrem alguma competência. O avocar é pegar a competência de outrem e tomar para si. Então, quando o presidente pegar a competência ali, quando ele assumir as funções de algum relator, quando ele avocar as funções do relator, aí ele vai ter que proferir o voto também. Ou ainda, para compor o quórum mínimo previsto no artigo 154. Então, quer dizer, imagina que a gente não alcançou os três para poder iniciar as deliberações, iniciar as votações. Então, aí cabe ao presidente votar para que isso possa ser feito. Então, para compor o quórum mínimo de votação, o presidente também poderá proferir voto, tá bom? Ainda expedir os atos executórios das decisões do tribunal. Então tem muita decisão que tem que ser executada, como por exemplo, imagina que o tribunal decidiu que tem que ser aplicada uma multa. Então vai ter que ser comunicado à procuradoria para que a procuradoria possa dar andamento. Então quem vai expedir aí os atos executórios das decisões do tribunal será o presidente. Claro que muitas vezes ele vai ter o auxílio aqui de outras pessoas, mas cabe a ele, é dele essa competência. Além do que, dar ciência ao plenário dos expedientes de interesse geral recebidos. Então, documentos, expedientes que sejam de interesse do tribunal como um todo, o presidente vai ter que comunicar, o plenário vai ter que dar ciência ao plenário. É o presidente que designa membros de comissões internas. É o presidente que submete decisão ao plenário quando houver interesse do tribunal. É o presidente que presta na forma da lei informações que lhe forem solicitadas por escrito e mediante justificativa pelo prefeito, pelo presidente, pela Câmara Municipal de São Paulo, por meio da mesa, comissões internas ou vereadores. Então, aqui são as autoridades que já estão ali em um nível mais alto, né, da administração pública. Quer dizer, o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, a mesa aqui da Câmara Municipal, que representa a direção ali da Câmara Municipal, ou solicitações por escrito feitas por vereadores, o presidente do TCM é que vai prestar essas informações que forem solicitadas, tá? Além do que, designar relator especial para processos quando for necessário, cabe ao presidente designá-los. Designar conselheiros ou servidores da secretaria para promoverem estudos de interesse do tribunal. Porque a verdade é essa, né, meu amigo? A tecnologia está aí, cada dia que passa nós temos uma tecnologia nova, nós temos procedimentos e técnicas novas que surgem muitas vezes ali na administração privada. Então, tem muita coisa que a gente pode trazer para dentro do serviço público para aumentar a eficiência, e fazer com que o interesse público realmente seja ali colocado à frente, enfim. Então, se necessário, cabe ao presidente designar aí essas pessoas para atuarem e promoverem esses estudos que sejam de interesse do tribunal. Quando houver necessidade aí de pagamento de passagens ou de transporte para representações de serviços externos, ou autorizar requisições para esses fins, cabe a quem fazer isso, requisitar e autorizar essas requisições? O presidente, tá? Requisitar as passagens e transportes necessários para trabalhos externos, ou autorizar requisições para essas finalidades.
cabe ao presidente. Os conselheiros têm que trabalhar conforme a gente já viu. Então, quem é que faz a chamadinha para ver se o conselheiro foi trabalhar? O presidente. É ele que atesta a frequência dos conselheiros interinos e substitutos. É ele que autoriza a juntada aos respectivos prontuários de quaisquer papéis ou documentos relativos à sua vida funcional. Então, imagina que tem que ser juntado ali alguma coisa ao dossiê, né? Vamos dizer assim, ao prontuário funcional de algum conselheiro ou conselheiro interino, é o presidente que autoriza a juntada disso. Além do que, cabe ao presidente promover reuniões periódicas de servidores do tribunal para estudos de questões de serviço. Como eu disse, essas reuniões são muito importantes, né? Porque a gente acaba chegando a diversas conclusões, a gente acaba ali alinhando muita coisa, e isso acaba auxiliando na eficiência das atividades do tribunal. Se algum servidor, algum funcionário cometeu uma falta administrativa, quem é que vai determinar a abertura de inquérito administrativo? Você já sabe, né, amigão? Você já sabe que é o presidente do tribunal, tá certo? Você que é aluno do professor Evandro Musi já acertará uma questão como essa, hein? Vamos lá. Olha só então. Vamos voltar lá para o material, né, professor? Senão não dá, olha só, vamos lá. Bom, então cabe aí ao presidente determinar a abertura desses inquéritos administrativos, sindicâncias e demais procedimentos disciplinares, dando aí a decisão final e aplicando a pena disciplinar cabível. Além do que, só que a gente já viu que isso aqui, ó, ele pode delegar ao corregedor geral. Tá vendo que o regimento interno é importante você ler mais de uma vez. Porque na primeira leitura você entende uma coisa, na segunda você vai ver que você já entende com uma amplitude maior. Porque algumas disposições você não vai atrelar ali naquele exato momento. Tá vendo que você só entendeu isso que o professor está falando porque eu já falei do corregedor. Então, é importante que você leia depois novamente aqui o regimento interno, tá? Se houver necessidade de convocar sessões extraordinárias ou especiais do Tribunal Pleno, quem convoca? O presidente do tribunal. Quem que comunica ao plenário do tribunal algum documento, algum ofício que tenha sido recebido, algum pedido de informação que seja de interesse geral? É o presidente, é ele que, então, entenda assim, que em regra, é o presidente que se comunica ali com o tribunal pleno. Claro, tem exceções, no próprio regimento interno a gente vai ver que tem, mas como regra cabe ao presidente, tá? Ou ainda despachar petições de simples juntada e determinar à Secretaria-Geral a distribuição dos recursos interpostos. Então, tá vendo? Quando alguém solicita lá uma petição de juntada, quando tem que ser determinada a distribuição de algum recurso que foi interposto, o presidente vai decidir sobre isso. Só que, é claro, aqui normalmente é quando o processo não foi distribuído, né? Porque se o processo já foi distribuído, normalmente aí quem vai decidir sobre isso é o próprio relator, tá bom? Além do que, assinar os ofícios dirigidos às autoridades estaduais e federais. Então, a autoridade estadual e federal, quem assina o ofício é o presidente. Não quer dizer que ele pega lá na mão e vai enviar até a autoridade. Não é isso, mas é ele que assina, é ele que é o responsável pelo envio daquela comunicação. Quando a gente estiver falando de comunicação ao prefeito, presidente, vereadores da Câmara Municipal, secretário municipal e responsável pelas entidades da administração indireta do município de São Paulo, sem prejuízo da competência concorrente parcial de conselheiro e da Secretaria-Geral na matéria. Então, como regra, quem assina esses ofícios destinados a essas autoridades é o presidente do tribunal. Será que é perigoso pegar fogo em papel? Claro que é. E às vezes acontece isso. Acontece de um órgão que sofreu incêndio, sofreu uma inundação. Então veja que caso ocorra extravio aí de processos e seja necessária a restauração de autos, que é um procedimento bem difícil e complexo, porque você tem que ficar vendo o que você tem de documento guardado. Se não tiver muita coisa, tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir o servidor que trabalhou com aquele processo e ir colhendo as informações que a gente consegue aí sobre aquele processo que foi perdido. Então, quando houver aí extravio de autos, cabe ao presidente ordenar a restauração desses autos ou determinar aos órgãos externos competentes que o façam. Tá? Então, por exemplo, imagine que uma fiscalização foi identificado que ocorreu extravio de um documento, extravio de um processo, tudo mais. E houver a necessidade dessa restauração, ou pode ser solicitado que esses órgãos que detêm aquele processo administrativo façam a restauração daquele processo, daqueles autos. Ainda,
cabe ao presidente declarar o ponto facultativo no tribunal ou determinar a suspensão do expediente, por exemplo, por conta de alguma desinfestação que esteja sendo feita ali, né? Ou dedetização, por exemplo. Então, pode ser feita a suspensão do expediente em situações aí excepcionais. Caberá ao presidente determinar essa suspensão do expediente. Além do que, cabe ao presidente submeter ao plenário o afastamento de servidores do tribunal para outros órgãos ou entes da administração pública, bem como a solicitação para serem colocados à disposição do tribunal servidores públicos estranhos a seu quadro. Então, quando houver a necessidade de pegar um servidor que trabalha lá, imagina que o servidor trabalha lá no TCM, tá? Imagina que o servidor trabalha lá no TCM. Vamos voltar aqui. Imagina que esse servidor ele vai ser cedido para trabalhar em algum outro órgão ou entidade da administração indireta. Cabe ao presidente autorizar a cessão desse servidor, bem como requisitar que algum servidor saia de outro órgão e venha para o TCM prestar ali serviços temporários. Então, cabe ao presidente fazer aí essas requisições. Além do que, o presidente não é o homem do dinheiro? Sim. Então é ele que movimenta contas bancárias, é ele que assina e endossa cheques, é ele que assina em conjunto com outro conselheiro ou do secretário-geral ou ainda do subsecretário administrativo, né, esses cheques e essas ordens de pagamento aí. Bom, temos ainda a competência do inciso 30. Compete ao presidente apresentar ao plenário até o dia 31 de março o relatório das atividades do ano anterior. Então o presidente ele tem que fazer um relatório do que ele fez naquele ano. Né? O ano inteiro eu joguei paciência no computador da repartição. A gente fala brincando, né? Porque, claro, você viu que ele tem aqui muita competência, muita atribuição, né? Quero ver tempo para conseguir ficar ali jogando paciência. A gente fala de uma maneira jocosa, tá? Porque trabalho tem e tem muito, tá? Vamos para o inciso 31. Coordenar as atividades e ações destinadas à implantação e desenvolvimento dos projetos de qualidade total. Então, o presidente que coordena esses projetos relacionados aí à qualidade dos serviços que são prestados no tribunal, pode delegar essas atribuições? Até pode. A gente viu que ele pode delegar a execução dessas atividades relacionadas aos projetos de qualidade total do tribunal, mas cabe ao presidente coordenar essas atividades. Se houver dúvidas quanto à interpretação, à aplicação do regimento interno, cabe ao presidente deliberar sobre essa dúvida. E se houver necessidade de formalizar a decisão em uma resolução específica, ele vai submeter essa dúvida, essa situação ao plenário, ao tribunal pleno. Lembra da dica que eu te dei? Olha só como é que é. Presidente preside a primeira Câmara. E o vice-C, não é isso? Vice-C, o vice preside a segunda Câmara. Ó, tá aqui, ó. Inciso 33. Cabe ao presidente presidir a primeira Câmara. Ainda, inciso 34. Definir ad referendo do plenário o período de recesso anual do tribunal. Então, o presidente decide aí o período de recesso do tribunal e depois isso tem que ser referendado aí por parte do plenário, por parte do tribunal pleno, tá? Além do que, os servidores precisam ter cadastros, né, para poder entrar ali e fazer a inspeção. Ele precisa ou fazer um acompanhamento, ou fazer análise de um processo, fazer análise de um documento. Pode ser que porque muitos documentos estarão abarcados por algum sigilo, seja sigilo bancário, seja o sigilo fiscal, enfim. Ou seja, a natureza da informação, pode ser que a informação seja sigilosa por sua natureza, de acordo com a Lei 2.527. Então, em algumas situações, a gente precisa de um determinado sigilo, não é isso? Então, cabe ao presidente credenciar esses servidores para realizar essas auditorias, esses acompanhamentos, as inspeções e análises de processos, documentos e registros. Ainda, cabe ao presidente expedir certidões e atestados sobre processos administrativos em matéria funcional do próprio tribunal. Conceder férias a servidores ocupantes de cargos que comportam substituição, bem como designar os substitutos. Então, aqueles cargos que precisam de substitutos, cabe ao presidente conceder férias a esses servidores que ocupam esses cargos e designar quem vão ser os seus substitutos.
Se houver conflito de competência, professor, o que é conflito de competência? Meu amigo, entenda uma coisa. O conflito de competência ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser referente à conexão ou continência de processo, mas enfim. Resumindo, conflito de competências é quando você tem um ou mais, pode ser, vamos dizer, conselheiros, né? Que se dizem competentes para aquela matéria. Então, um conselheiro diz, quem tem que fazer isso sou eu. Aí o outro diz, não, quem tem que fazer isso sou eu. Vejam, em situações como essas, meu caro amigo, nós estaremos aqui diante, tá, de um conflito positivo de competências, onde nós temos dois conselheiros se dizendo competentes para a mesma situação. Mas a gente pode ter também um conflito negativo de competência, que é quando nós temos lá dois ou mais conselheiros se dizendo incompetentes para decidir sobre aquela situação. Compreende? Então, cabe ao presidente do tribunal dirimir esses conflitos de competência. Tranquilo até aqui? Vamos seguir. O presidente poderá, excepcionalmente, em caso de urgência, avocar a direção de qualquer processo, quando ausente o relator original, e desde que não haja substituto até que se verifique seu retorno ou substituição. Então, tá vendo? Quando o relator ele estiver ausente, ele não estiver presente, o presidente pode, de maneira excepcional, avocar, assumir a direção daquele processo até que venha ali o seu substituto do relator ou até que o relator volte ali às suas atividades. Bom, tranquilo até aqui? Tranquilo, meu amigo, viu que não é um bicho de 7 cabeças. Dá para gabaritar uma matéria como essa, hein? Vamos lá. Artigo 27. O presidente poderá delegar as seguintes atribuições. Então, tem algumas atribuições que podem ser delegadas ao vice-presidente, algumas serão delegadas ao corregedor, algumas a conselheiro e algumas serão delegadas ao secretário-geral, algumas serão delegadas ao subsecretário administrativo, algumas serão delegadas ao subsecretário de fiscalização e controle e outras serão delegadas ao secretário-geral e subsecretário administrativo de fiscalização e controle. Outras serão delegadas ao chefe de gabinete da presidência. Então veja, aqui são atividades, atribuições que poderão ser delegadas a outras pessoas. E aqui também é importante memorizar, porque a gente está vendo aqui atribuições que podem ser delegadas ao vice-presidente, atribuições que podem ser delegadas ao corregedor, e a organizadora vai pegar uma atribuição que pode ser delegada ao corregedor e vai dizer que pode ser delegada ao vice, e assim por diante. Mas aqui não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente já estudou aqui nas competências. Ele vai repetir algumas competências e dizer quem é que pode fazer aquilo, né, por delegação do presidente. Então, olha só, representar o tribunal em suas relações externas, o vice-presidente pode receber essa tarefa por delegação. Ou ainda, decidir quanto à instauração de procedimentos disciplinares, sindicâncias, lembra? Ele pode delegar ao corregedor. Atividades e providências destinadas à implantação e desenvolvimento de projetos relacionados à qualidade do tribunal, pode ser delegado a conselheiro. Ao secretário-geral, a gente pode delegar a promoção de reuniões periódicas, ou ainda a decisão sobre a verbação de tempo de serviço e tudo isso que está aqui na linha B. Ele pode ainda, ao secretário-geral, delegar a expedição de certidões e atestados sobre processos que circulam no tribunal. Ele pode delegar ao secretário-geral o indeferimento de férias, né, a decisão de negativa de férias. Ele pode delegar ao subsecretário administrativo o quê? Que ele seja também o homem do caixa, tá certo? Ou seja, autorizar despesas e pagamentos dentro dos limites orçamentários, que ele requisite passagens e transportes para serviços externos, que ele autorize a realização de cursos para servidores, que ele decida sobre algumas vantagens legais, que ele autorize despesas de aquisição de bens e serviços, bem como os seus pagamentos até o limite do valor de dispensa estabelecido na legislação municipal, expedir atos referentes às relações jurídicos funcionais. Então, são tudo atividades que podem ser delegadas ao subsecretário administrativo. O subsecretário de fiscalização e controle pode receber por delegação a atribuição de assinar ofícios para credenciamento de servidores, requisitar em atendimento à prévia deliberação documentos e informações necessárias à instrução de feitos. Como a gente já viu quando a gente tratou um pouquinho ali sobre as atribuições, né? Eu já conversei um pouquinho sobre isso com você. Temos ainda
a delegação que pode ser feita ao secretário-geral e subsecretário administrativo e de fiscalização e controle no que tange a autorização de férias, de servidores dentro daquelas áreas, ou desde que ocupantes de cargos ou de funções que não comportem substituição, e autorizar a antecipação ou suspensão de férias. Então, tá vendo? Essa questão de férias pode ser delegado ao secretário-geral ou subsecretário administrativo, desde que não se trate de um cargo que precisa de substituto, porque se precisar de substituto, aí cabe ao presidente. E também temos atribuições que podem ser delegadas ao chefe de gabinete da presidência, como a autorização de autorizar as despesas e pagamentos relativos a contratações de bens e serviços que superem o valor de dispensa de licitação até o limite previsto para a modalidade de convite. Ainda, expedir atos referentes às relações jurídico-funcionais dos servidores, determinar providências para a instauração de processos e expedientes que envolvam matéria administrativa do tribunal, decidir sobre o encaminhamento de informações e documentos que envolvam matéria administrativa do tribunal. Tudo isso pode ser delegado ao chefe de gabinete da presidência. Bom, eu te falei no início da aula que esse tema competências e atribuições é um tema um pouquinho mais pesadinho mesmo, meu amigo. É muito uma questão decoreba, tá? Tem algumas questões que envolvem um pouco mais de casos práticos, mas normalmente quando a gente fala de regimento interno, meu amigo, não é muito usual não. Aqui é bem Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que decorar o que está na lei, tá? Até para cargos na área jurídica, juiz. Quando você pega esse tipo de disciplina que é regimento interno, é praticamente Ctrl+C, Ctrl+V. Só que é claro, uma prova para juiz acaba sendo ali um nível de dificuldade um pouco maior, ele não vai envolver só um artigo, ele vai envolver um conhecimento orgânico ali, onde você vai ter que conhecer diversos artigos, mas não foge muito desse raciocínio de você entender e decorar a literalidade da lei. Ainda mais que a sua organizadora é a VUNESP, né? A organizadora aí do concurso do TCM São Paulo. E VUNESP, meu amigo, é uma organizadora que gosta de cobrar muito a literalidade da norma. E você que é aluno do professor Evandro Muser, do Qualis Concurso, vai gabaritar questões como essas, hein? Bom, meu caro amigo, nosso tempo aqui vai chegando ao fim. Quero aí falar para você acessar o site do Qualis Concurso, sair na frente, saber mais, clique lá, acesse o site, conheça nossas novidades. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí no YouTube da Qualis Concurso. Nós trazemos vídeos aqui praticamente aí quase que diariamente de segunda a sexta para ajudar você na sua preparação. E você não paga nada por isso, hein? A única coisa que pedimos aí é o seu like, que você curta caso você tenha gostado, que você compartilhe aí com os seus amigos, com os seus familiares. Esse conhecimento tenho certeza que vai poder ajudar outras pessoas. Siga-nos no Instagram, siga-nos no Facebook. Tendo dúvidas, só mandar aqui para o prof. Eu estou à sua disposição. Lembre-se que você não está sozinho nessa caminhada. Conte sempre com o professor Evandro Muser, conte sempre aí com toda a equipe do Qualis Concursos. Eu queria conversar contigo nesse bloco de aulas. Era isso. Agora eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Larga essa internet e vai estudar, hein? Até mais.